A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, Deus é fiel, dia 10 de dezembro, oh, glória de 2024, irmãos, estamos a 20 dias do término do ano, é muito rápido, né? Meu Deus, como tem passado rápido, como tem voado o tempo, então não perca tempo não, segue o alvo, olha para Jesus, faz aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, faz aquilo que o Senhor te confiou, olha para Jesus nesse tempo, tá difícil mesmo, tá um tempo difícil, mas é o tempo do fim, é o tempo de cumprimento de promessa, é o tempo do cumprimento da profecia, é tempo de cumprimento de tudo aquilo que o Senhor falou, então olhe para Ele, Ele é autor, consumador da nossa fé, e é para Ele que nós temos que estar olhando e fixado os nossos olhos, amém? Então vamos lá, Jesus é bom. Capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nós iremos encerrar, quase encerrar, ainda falta um capítulo, olha eu aqui adiantando já. Nós vamos encerrar amanhã, se Deus assim nos permitir, se o Senhor permitir que o dia de amanhã chegue, nós iremos terminar esse evangelho e entraremos no evangelho de Mateus. E assim que terminarmos o evangelho de Mateus, nós vamos para Apocalipse. Louvado seja Deus, e nós vamos estar encerrando o Novo Testamento. Deus é lindo demais. Aí nós vamos para o Antigo Testamento. Jesus é bom e nós leremos a Bíblia toda juntos para a glória de Deus. Vamos continuar? Então vamos lá. Ao raiar do dia, entraram em uma assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os membros da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão, amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Olha só, a gente lemos aqui no capítulo 14, Jesus foi pego ali no Getsemane, foi levado até Anás, o sogro de Caifás. À noite, eles tinham uma ordem entre eles, né, uma lei entre eles, que eles não poderiam julgar ninguém à noite, seja quem fosse. E ali eles já estavam quebrando já, ali aquele legado que estava entre eles, que era uma combinação, que eles não poderiam julgar ninguém à noite, mas eles já quebraram ali, julgaram Jesus à noite, armaram contra Jesus. Agora, no amanhecer do dia, eles precisavam legalizar. Eles tinham uma lei entre eles. Então, agora eles precisavam legalizar, eles precisavam agora legalizar as armações que fizeram contra Jesus, para prender Jesus. Então, eles levam Jesus agora de manhã para Pilatos, depois deles passarem a noite ali em reunião, armando, levantando testemunhas falsas, dizendo que Jesus era agitador de pessoas, que era baderneiro, dizendo que Jesus queria se levantar rei no lugar de César, e muitos falsos testemunhos. Só que quando eles vão levar Jesus até Pilatos, né, os doutores da lei, os falsos mestres ali, os sacerdotes ali, os religiosos, que por muita inveja, eles não estavam suportando ver o ministério de Jesus que fluía. Irmãos, ministério causa inveja. Eu e alguns que o diga, né? Ministério causa muita inveja. Satanás é invejoso, então ele coloca inveja no coração das pessoas. É tanto que no verso 9, Pilatos, o próprio Pilatos vai perceber que era inveja. Vou ler o verso 9 e o verso 10 que diz assim, ó. E Pilatos lhes ofereceram que reis que eu vos liberte, o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos percebeu que o que estava acontecendo era um complô de inveja. Tem pessoas que percebem o ambiente, conhecem o complô de inveja, mas não fazem nada porque são coniventes com aqueles pecados. Então, Pilatos sabia, é tanto que Pilatos vai tentar por 3 vezes libertar Jesus, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não queria se levantar contra o povo. Pilatos tinha medo, junto com César, de uma rebelião contra o povo, porque havia uma população maior de judeus, de gentios, do que de grego. Então eles tinham medo desse povo se unir, se rebeliar contra César. É tanto que uma das calúnias, das acusações que eles vão acusar Jesus, para poder terem meios ali de crucificar e de matar Jesus, eles vão dizer que Jesus era baderneiro, agitador do povo, que estava querendo levantar o povo contra o rei, estava tentando levantar o povo ali contra um rebelde, né? Um que estava se rebeliando, mas sabia que Jesus não era rebelde. Pilatos sabia que Jesus não era rebelde, ele sabia que o propósito de Jesus não era esse. Só que há pessoas que preferem ser coniventes do que se opor contra a voz do povo, amém? Quantas injustiças acontecem, né? Com pessoas, com líderes, com homens e mulheres de Deus, que os próprios líderes preferem se calar, as próprias pessoas preferem se calar. A gente faz um trabalho de evangelismo, como vocês já sabem, a gente está nesse projeto missionário Mulheres Sábias, então a gente entra na casa de pessoas, e a maioria das casas que nós entramos, ontem mesmo foi o dia, hoje, daqui a pouco eu tô saindo de novo, e nós entramos na casa de pessoas, né, ímpias, nós batemos na porta, se a pessoa receber a gente entra, se receber a gente sacode a poeira do pé e parte para outra casa. Assim que nós estamos trabalhando nesse trabalho de evangelismo que a gente está fazendo. E ontem entramos na casa de muitas pessoas, e a maioria das pessoas que nós entramos, irmãos, até o momento, se eu entrei na casa de 2 pessoas que ainda não serviu a Jesus, foi muito.
Todas as outras casas que nós entramos eram pessoas afastadas da presença do Senhor, feridas, machucadas, feridas com líderes, com pastores que se perderam no meio do caminho, ou talvez nem se encontrou porque nunca foi pastor, e feriram essas pessoas, machucaram essas pessoas, e hoje essas pessoas estão fora da presença do Senhor, e nós estamos ali fazendo a vontade do Senhor, mas eu acredito na libertação e na salvação e na cura dessas pessoas. Então, muitas armações são feitas, a maioria conta coisas terríveis pra gente que aconteceu. Então a gente precisa entender que essa maldade existe e ela vem do diabo, tá? E pessoas se deixam ser usadas. Então vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui de Jesus. Então eles precisavam legalizar as armações, as mentiras, as contendas que eles haviam armado contra Jesus. Eles precisariam legalizar para a acusação contra Jesus. Levam Jesus até Pilatos, Pilatos vai tentar ali libertar Jesus, mas não vai conseguir. Então ele vai, havia uma lei entre eles, né, que todos os anos eles liberavam um prisioneiro, né, e havia um prisioneiro ali chamado Barrabás, um homem conhecido por Barrabás, estava na prisão, tô lendo o verso 7, tá, estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinatos durante uma rebelião. Então quer dizer, Barrabás era ladrão, assassino, tumultuador, agitador, levantava o povo, fazia confusão, já tinha matado e era ladrão. Esse é o homem que eles vão trocar o nosso Salvador para ser solto. Então eles vão gritar, a multidão em si, unânimes, elas vão se unir, e ali os sacerdotes, os chefes, instigavam o povo a gritar para Pilatos, para que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Se você ler o verso 11 está nos dando essa base bíblica, que os agitadores, que quem estava agitando a multidão eram os chefes, os sacerdotes. Eles estavam acusando Jesus de ser agitador, eles estavam acusando Jesus de agitar o povo, mas quem está aqui induzindo o povo, instigando o povo a gritar para Pilatos que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus, eram os próprios líderes, os próprios chefes dos sacerdotes, os próprios chefes da sinagoga. Então a gente vai ver aqui. Mas eles gritavam, crucificam porque que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Pilatos perguntou, que mal fez esse homem? Todavia eles gritavam mais alto ainda, crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer todo aquele povo reunido, para quê? Satisfazer. Todo aquele povo reunido soltou Barrabás e ordenou que Jesus fosse açoitado e depois sentenciado à crucificação. Então quer dizer, para satisfazer, tem pessoas que querem satisfazer o desejo do povo. Vai lá, 1 Samuel capítulo 14, você vai ver no verso 24, Saul dizer que tudo que ele fez para agradar o povo, tudo que ele fez para a pressão do povo. Então tem pessoas que transmitem as suas responsabilidades, né, para não desagradar o povo, prefere pecar, prefere agir errado para não desagradar o povo. Por isso que pregador, pastor, líderes, não tem que pregar para agradar homens, não tem que pregar. Irmãos, eu não vou em lugar nenhum pregar para agradar homens, eu não vou em lugar nenhum fazer algo do Senhor para agradar a homens, eu não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com Deus, com o céu, com o reino. Homens eu respeito, eu honro, mas eu tenho compromisso com a eternidade, e a eternidade ela me espera e eu tenho compromisso com Deus. Então, quando você tem um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia, quando você tem compromisso com o seu chamado, quando você tem compromisso com que Deus te entregou nas suas mãos, é certeza, vai ter opositores. Vão se levantar pessoas para tentar parar, para tentar matar, para tentar de todas as formas impedir. Então, nós precisamos estar com os olhos fixados no Senhor, olhando para Ele, porque homens falham, tá? Eu sempre digo isso. Eu já falei muitas vezes errado, mas hoje eu corrijo a minha fala. Né? Eu tenho essa capacidade, graças a Deus, de reconhecer erro. Então eu já falei várias vezes, a gente não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Jesus. Só para Jesus. Mentira. Temos que olhar para a igreja. Temos que olhar para Jesus. Paulo, quando sobe ao templo para orar, ou Pedro e João, quando sobe ao templo para orar, que o coxo, ela já está na porta do templo pedindo uma esmola, eles vão dizer para eles, antes deles falar, não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou, levando o nome de Jesus, levanta e anda, eles vão dizer assim, olhe para nós. Então é necessário que alguém olhe para mim, que eu estou andando certo, que eu estou vivendo certo, que eu estou direcionando certo, que eu estou fazendo a vontade do Pai. Então nós temos que olhar para a igreja assim, mas para a igreja, não para esses falsos profetas, não para esses hereges, não para esses falsos líderes, para essas pessoas que se convenceram que são cristãos, mas não são, parece que estão aí prostituindo, brincando, levando a obra de qualquer maneira. Nós temos que olhar para a igreja verdadeira, onde tem pastores verdadeiros, mulheres verdadeiras de Deus, homens de Deus, onde tem líderes, presbíteros, jovens, adolescentes que servem a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que olhar para essa igreja verdadeira. Porque as pessoas estão deixando de olhar para os irmãos verdadeiros e estão olhando para os falsos. Então estão frustrando, estão se decepcionando, porque não está com os olhos na igreja de Jesus, amém? Então, quer olhar para mim? Olhe, fica à vontade. Eu não tenho nada a esconder. Aqui na minha casa eu sempre falo com meus filhos. Se eu tiver de brigar, eu brigo. Se eu tiver de falar alto, eu falo. Se eu tiver de corrigir, eu corrijo. O que eu tenho de fazer, eu faço. Mas eu sempre digo para eles, vocês não vão me ver viver capa. Não vão me ver viver capa. Dentro de casa, uma pessoa e lá na igreja outra. Eu sou a mesma. Tenho lutado para melhorar, lutado todos os dias para viver uma vida de santidade, buscando em Deus.
Agora a capa na minha vida, não. Então é isso que a igreja precisa entender. Olhe para quem é verdadeiro, olhe para quem não tem uma vida dupla, olhe para quem não tem dois guarda-roupa, um para a igreja e outro para o mundo, olhe para aqueles que são verdadeiramente os do Senhor. Amém? Então, Pilatos vai lavar as suas mãos, vai entregar Jesus ali para ser açoitado, para ser escarnecido e depois ser crucificado. A partir do verso 16 até o verso 20, aqui o texto de Marcos narra as obras, né, de Jesus. Ele vai narrar aqui o sofrimento, a humilhação de Jesus. Os soldados vão humilhar. Em seguida, os soldados agarraram Jesus, o conduziram para dentro do palácio, e isto é o petróleo, e agruparam toda a tropa e vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinho e cravaram-na sobre a sua cabeça. Essa coroa de espinho tinha os cravos, né? Os espinhos, né? Aproximadamente de 7 a quase 10 centímetros, que cravaram na cabeça de Jesus. Imagine aquela coroa de espinho sendo enfiada na cabeça dele, o sangue descendo, o corpo ali de tanto soco, pontapé, chute, tapa na cara, cuspe. Aqui o texto diz que ele foi humilhado pelos soldados. Eles zombavam, dobravam o joelho diante de Jesus e saudava ele como rei, zombava dele, mandava para que ele agora se libertasse, e aquela zombaria estava acontecendo. Espancaram-lhe a cabeça, bateram na cabeça dele com vara, cuspiam sobre ele, ajoelhavam para si para fingir que estava adorando a ele. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe do manto do cor do púrpura e vestiram com suas próprias roupas, e então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi zombado, foi rejeitado. Você está entendendo, irmãos? É isso que eu tento sempre explicar para os meus irmãos quando estão na luta, quando estão na perseguição. Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado, foi humilhado, foi cuspido, foi zombado. Teve pessoas que já cuspiu quase no meu pé quando eu passei. Tem pessoas que eu já dei a paz, o Senhor virou a cara para mim, fazia cara de zombaria. Já preguei com pessoas fazendo sinal feio para mim, fazendo cara de zombaria, fazendo desdém, dando risada. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja dizendo que é crente, estou dizendo que é ímpio, não, entendeu? Tô falando de pessoas que estão fingidas de crente lá dentro. Então tudo isso eu vivi. Tudo isso, se Jesus viveu, pior. Por que eu não vou viver? Por que você não vai viver? Por que aqueles que servem a Deus de verdade não vai viver? Vai passar sim, irmão, por luta sim. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho que liberta, é o evangelho que traz a verdade, o conhecimento. E quem vive no engano não tem mais consciência de pecado. Quem vive no pecado não tem consciência de pecado. Nós precisamos compreender isso. Há pessoas que decidiram ficar embaixo, decidiram viver da forma que estão vivendo, no pecado. E a mente já está cauterizada, já é normal viver essa farsa, já é normal viver essa mentira, já é normal viver esse relacionamento raso, frajuto, que não tem profundidade com Deus. Então, se você tem uma vida profunda com Deus, uma vida de intimidade, de relacionamento, uma vida de fé, de certeza, vão se levantar contra você. Então vamos lá. Jesus agora vai para o ato da cruz, para a crucificação, né? A gente vai ver aqui que levantaram Jesus, o lugar denominado Gálgota, que significa o local da caveira. Esse lugar tem uma aparência de caveira, né? Um formato de caveira. E também nesse lugar ali no Gálgota, aonde eles vão crucificar Jesus, havia muitos corpos, né? Depois daquela crucificação ali, os corpos eram jogados lá, eram expostos. Por quê? Porque todos aqueles que eram crucificados, eles não tinham direito mais de patrimônio. Então eles não tinham direito de terra, eles perdiam tudo. O governo tomava tudo. Então aquela pessoa, depois de ser tirada da cruz, era jogada lá, né, a céu aberto, lá no meio daqueles corpos putrificados, porque não tinha mais direito de ter acesso àquilo que tinha. Morreu, eles tomavam tudo, o governo, perdiam tudo aquilo ali. Então havia muitos corpos ali a céu aberto, de putrificados, e aqui aonde entra, né, às 9 horas da manhã Jesus foi crucificado, aonde vai entrar José de Arimateia, que vai pedir o corpo de Jesus para poder o colocar ali naquele sepulcro que ele fez para ele, sepulcro novo que ele não tinha inaugurado, e ali na cima da cabeça de Jesus vai estar a placa, né, rei dos judeus, aonde os líderes religiosos vão falar, não, vão querer que tira, mas Pilatos vai dizer, não, já tá, o que tá pronto, tá feito, o que tá pronto, vai ser essa placa que vivia nas 3 maiores línguas daquele tempo, estava escrito no aramaico, no hebraico e no grego, estava escrito em cima da cabeça de Jesus, para que todos reconhecessem ali que ele era o rei dos judeus. Então juntos crucificou também os dois ladrões, né, uma à esquerda e outra à direita, e o da direita vai se arrepender, vai pedir para entrar no paraíso com Jesus. Jesus vai dizer que antes que aquele dia que tem findasse, ele entraria no paraíso. Então nós vamos ver ali uma oportunidade de salvação. Até na cruz ele está salvando, até na cruz ele está tendo ato de amor. Ele vai olhar para João, no ato de amor, vai entregar a mãe, né, às mãos de João, para dizer, eis aí o seu filho, mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a tua mãe, para que ele cuidasse ali. Nós vamos ver, e depois ele vai se dirigir ao nosso Deus Todo-Poderoso e vai dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento houve trevas ao meio-dia. De meio-dia
às 3 da tarde, houve treva na terra. E quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Glória a Deus. Ele traz luz na escuridão, ele traz a paz. Então ali, naquele momento que ele entrega o seu corpo, que ele entrega a sua alma ao Senhor, que ele passa por todos aqueles horrores da cruz, de todos aqueles horrores da crucificação romana, de tudo aquilo que ele sofreu, que era necessário para salvar a mim e a você, era necessário que ele descesse e fosse à cruz para que nós subíssemos ao céu. O véu do tempo foi rasgado, o acesso foi liberado, você tem acesso ao Pai. Era necessário que ele descesse do céu para que nós subíssemos ao céu. Era necessário que ele viesse e se entregasse para que a gente tivesse acesso. Aqui no verso 32 diz assim, que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos, e de igual modo que os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus estava na cruz, crucificado, com um prego de mais de 10 centímetros nas mãos, nos pés, de braço aberto, com um ladrão do lado, outro ladrão do outro, naquele sofrimento, onde zombaria e escárnio estava acontecendo. E eles ainda riam, debochavam, mandavam que ele descesse da cruz, que salvasse a si mesmo. Os líderes religiosos falavam, mas salvou tantos, por que não se salva agora? E zombavam deles, clamando, salvou a tantos e agora não se podem salvar. Salva-se! Não falou que destruiria o templo com 3 dias restauraria? Então tudo isso eles estavam aquela zombaria, aquele deboche com filhos de Deus, para que se cumprisse a escritura, que desde o início, desde a consumação do século, o Senhor já tinha preparado a salvação para todos aqueles que crescem nele. Então, se você crê, você já recebeu a salvação. Jesus veio, sofreu morte de cruz, para que nós pudéssemos ser alcançados. Os céticos são aqueles que não acreditam. Os céticos, incrédulos, são aqueles que dizem que Jesus não morreu na cruz, que Jesus foi tirado antes, que trocaram o túmulo, que assim muitos que usam essas coisas para tentar distorcer a verdade da salvação do Evangelho. No nascimento houve luz, na morte houve trevas, mas com 3 dias ele ressuscitou e ele veio para mostrar para mim e para você que há oportunidade de salvação e de uma vida nova com o Senhor. Ele veio para liberar o acesso, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Então o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Porque o Senhor cumpriu o propósito de salvação. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e que a força que vem de Deus venha renovar as suas vidas, venha renovar você. Que Deus venha te dar certeza e convicção da salvação. Você é salvo. Você não está salvo de manhã e condenado à tarde, não. Você está salvo. Você só precisa buscar uma vida de santidade, viver uma vida de retidão, na palavra de Deus, viver os mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, para que nós chegamos à eternidade com Cristo, que não vai demorar, que breve essa igreja vai subir. Eu tenho convicção, irmãos, que nós não vamos demorar muito tempo nessa terra. Cada dia que passa, a gente vê mais rápido o tempo se passa, a gente vê tantas barbaridades, coisas que não é para surpreender, porque a Bíblia nos diz, não vos escandalizeis, né? É nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos, mas é nítido a gente entender também que breve o Senhor leva esta igreja e eu acredito que não vai demorar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas nós sabemos que o Senhor vai levar a igreja vai subir para a glória. Que Deus te abençoe. Ore por nós, daqui a pouco nós estamos saindo para a marcha. Estamos saindo para essa obra missionária. Eu peço oração pela minha vida, pelas irmãs que estão comigo, pelos guerreiros que estão comigo. Amanhã é dia de culto na rua também. Então ora por nós. Nós estamos aqui orando, clamando a Deus e pedindo a intercessão dos irmãos, porque a oração nunca é demais, amém? Que Deus abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Seja Jesus na vida de alguém. Desperta, crente. É tempo de despertamento. É tempo de olharmos para o Senhor e buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. Que Deus te abençoe e que a graça do Eterno te alcance. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu sou grata ao Senhor por este momento, por essa oportunidade de poder gravar mais um vídeo aqui no Desperta Crente. Eu quero clamar a tua bondade, a tua misericórdia. Nos ajuda a olhar para o Senhor, a entender a tua vontade, a entender o teu querer, a entender a tua misericórdia. E assim eu me entrego nas tuas mãos, no teu nome santo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar força para continuarmos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.